Bom, boa noite. Na verdade, hoje, para mim, já tem dois grandes propósitos. O primeiro é falar em 10 minutos, que geralmente minhas palestras têm 40. E segundo é um grande desafio, que é resumir. Eu nunca consegui resumir na minha vida, então, hoje é um grande propósito conseguir esse mérito. Bom, a busca do meu propósito começou exatamente no dia 26 de fevereiro de 2013. Esse foi o dia que eu estava enterrando meu pai, a pessoa que eu mais amava na minha vida. Mas um dia que foi muito triste, foi muito doloroso, foi um dia de muito significado também para mim. Porque o interessante é que, geralmente, quando a gente está se despedindo de alguém, ou a gente está deixando alguém, normalmente as pessoas, os comentários que acontecem nesse lugar, é o que a pessoa fez enquanto ela estava viva e o quanto que ela era importante para nós. E, nessa época, havia apenas alguns meses que eu havia me formado na metodologia coach. E, dentro dessa metodologia, a gente fala muito de propósito, a gente fala muito de legado, que é aquilo que você quer deixar para o planeta Terra. Mas, muitas vezes, isso fica como um clichê. Ninguém para realmente para pensar. E, nesse dia, ouvindo várias e várias histórias de como meu pai havia colaborado e ajudado pessoas, como ele havia transformado vidas. Tinha história como pessoas que eram viciadas e, por conta da ajuda dele, retomou a vida, conseguiu família, conseguiu emprego. Então, tinha histórias muito bacanas. E eu pensei, poxa, meu pai morreu e ele não sabe das infinitas histórias que eu ouvi. Eu passei meses e meses recebendo e-mails e histórias de como meu pai havia impactado a vida deles. O impacto foi tão grande que, naquele dia, eu pensei, uau, isso é legado, isso é propósito. E, naquele dia, eu fiz uma pergunta para mim que era, se fosse eu no caixão, o que as pessoas falariam de mim? O que eu teria deixado para o planeta Terra até aquele dia e como as pessoas me descreveriam? Eu confesso para vocês que as respostas não foram muito boas. Como, por exemplo, Tatiana só trabalhava, Tatiana é chata, a Tatiana é Fantástico Mundo de Bob, que eu sempre fui muito criativa, sempre viajei demais na maionese. Então, até aquele período, com certeza as pessoas, tadinha, tantos sonhos e poucos realizados. E, naquele dia, eu tive como missão, ok, então, a partir de hoje, eu quero descobrir qual é o meu propósito de vida e o que eu posso fazer para deixar aqui no planeta Terra antes de eu partir. Confesso com você que a minha primeira meta não foi alcançada, porque isso foi em 2013, e naquele ano eu achei que eu ia ser um Steve Jobs, que eu ia construir algo que agora, em 2015, todos vocês estariam aqui presentes saberiam quem eu sou. Fato é que não aconteceu, que a grande maioria aqui, eu acredito, que nunca nem ouviu falar de mim. Mas isso me fez pensar, eu fiz alguma coisa aqui, né? Isso me fez pensar o que eu poderia deixar no planeta Terra. E eu fiquei um ano inteiro pensando exatamente o que eu gostaria de deixar, qual seria o meu legado. E no ano de 2013, que foi o ano que eu perdi o meu pai, que eu queria saber o que eu ia deixar, eu confesso para vocês que eu pensei em vários projetos que envolvessem pessoas com câncer. Meu pai morreu de leucemia em fevereiro de 2013, e minha avó, um mês antes, em dia 15 de janeiro de 2013. Então, minha avó e meu pai foi um período de apenas de um mês, os dois eu perdi eles com câncer. E aí eu pensei, vou fazer alguma coisa para essas pessoas, mas não só para os pacientes, mas sim para as famílias. Porque eu fiquei 4 anos, praticamente, indo várias e várias vezes no hospital, e a gente percebe que existe até um certo apoio para quem está doente, mas não existe apoio para as famílias que também estão sofrendo junto com os pacientes, que às vezes precisam viajar quilômetros para levar, ficar o dia inteiro, às vezes não tem dinheiro para comer, às vezes não tem dinheiro de remédio, dor de cabeça, enfim. Mas eu não consegui criar nada que eu pudesse tocar o barco, até porque eu ainda estava muito mexida, e voltar ao hospital para mim era muito doloroso, e eu passei um ano inteiro tentando descobrir, e eu não consegui nada, e isso me frustrou para caramba. E aí eu tentei pensar alguma coisa que resolvesse a questão do sistema, mas eu descobri que a culpa não é das estrelas, não é do governo, não é de ninguém, e que outras pessoas iriam levantar a bandeira para ajudar essas pessoas. E que, no ano de 2013, eu estava tentando, na verdade, continuar o legado do meu pai, e não o meu. E, para isso, eu precisava perguntar para mim, Tatiana, afinal de contas, quem é você e qual é o seu propósito? Porque, até esse dia, eu era conhecida como a filha do Nélito. E, a partir desse momento, eu precisava me transformar na Tatiana. E isso me fez, após um ano de busca, me sentir frustrada, e eu voltei para a mesma pergunta, que qual é o meu propósito afinal? Estou apertando alguma coisa aqui que está... desculpa.
qual era o meu propósito? Depois de um ano, tentando descobrir, e o que mais me deixava frustrada é que havia 2 anos que eu trabalhava com metodologia coach, e eu ajudava todo mundo a descobrir o seu propósito, a resolver a sua meta, encontrar o melhor caminho para resolver seus sonhos, seus objetivos, e eu estava empatinando no meu propósito. E quanto mais eu conseguia sucesso com meus clientes, mais eu me sentia indignada comigo. Como é que você pode fazer isso com você? Você consegue ajudar todo mundo, não consegue se ajudar. E num dos meus atendimentos, eu tive... E o engraçado que eu achava que o meu propósito ia vir igual aqueles filmes de Hollywood, quando o super-herói recebe o chamado dele de algo divino e diz, a partir de agora você vai fazer isso e você tem os seus superpoderes. Claro, isso não aconteceu. Então, o que eu descobri foi que, como o nosso amigo Jack, é importante ir por partes. Você não vai descobrir o seu propósito de vida por um chamado, nenhuma sarça ardente vai subir como foi com Moisés. Você tem que descobrir primeiro quais são as suas várias versões, quais são as partes da sua vida e como isso é importante para você. E, a partir daí, eu tentei, então, identificar qual era o meu propósito como pessoa, quem era a pessoa que eu gostaria de me tornar. Porque, como eu informei aqui, até esse momento eu era filha do Nélito. Então, eu não descobri o que eu queria, eu não sabia o que eu gostava, e foi um ano de experimentação. A partir daí, eu consegui tentar identificar, então, o que eu gostaria de representar para a minha família. Quando eu partir desse universo, o que eu vou ter feito pela minha família, que são as pessoas que eu mais amo. E, a partir daí, então, quem sabe elaborar um plano para ser um futuro Steve Jobs na área profissional e deixar algum legado para o planeta Terra, e isso virar um legado de vida. Mais interessante do que isso, importante, mas para você conseguir, pelo menos para mim, conseguir identificar qual foi o meu propósito, além de conseguir tentar definir o que eu gostaria de ser em cada uma dessas áreas, isso só foi possível no momento que eu consegui identificar quais são meus papéis. Eu precisava saber quais eram os papéis que eu desempenhava. Eu era irmã, eu era namorada, eu era filha. E o engraçado é que, quando eu comecei a escrever os meus papéis, literalmente no papel, para poder refletir, eu percebi que eu fazia todos os papéis errados. Eu tentava ser mãe dos meus irmãos, e, quando eu percebi isso, que eu estava sendo a mãe deles e não a irmã mais velha, que eu tenho irmãos bem mais, de 10 anos, outras de 15 e 18, enfim, eu tenho 6 irmãos, minha família é grande. E eu descobri que estava tudo invertido. No dia que eu parei de ser a mãe deles e tentei me tornar a irmã mais velha, o caçula de 10 anos virou para mim, você agora não é chata, você é uma chata legal. Eu falei, que bom, estou no caminho certo. E eu percebia que eu tentava ser mãe, na verdade, de todo mundo, até da minha mãe. E, quando eu consegui perceber que eu fazia todos os meus papéis errados, isso me deu maior clareza de quem eu era e quem eu queria me tornar. E, a partir daí, consegui identificar, então, qual era o meu propósito de vida e o que eu gostaria de deixar para eles. Isso me fez estar mais presente na minha família, me fez estar mais presente até no meu trabalho, para eu tentar identificar, parar de copiar, inclusive, outros profissionais da minha área que eu admirava muito, e tentar identificar quem é a Tatiana. Tanto é que eu nunca gostei de terninho. E aí eu me identifiquei na área startup, que eu posso palestrar de tênis, louca, não preciso de esmalte, não preciso de nada. Falei, pronto, agora eu me achei. E isso é importante, é você conseguir identificar, primeiro, quem é você, e somente então, quando você conseguir descobrir quem é você, você vai conseguir descobrir seu propósito. E essa pergunta clichê que as pessoas fazem, se você fosse me descrever quem é você, geralmente as pessoas ficam com um cri-cri na cabeça. Cri-cri. Eu demorei muito para conseguir responder, ainda estou nesse processo de descoberta. E me descobrir foi, na verdade, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Porque, a partir daí, eu comecei a respeitar o meu próximo, comecei a respeitar a minha maneira de trabalhar, comecei a respeitar a mim. E descobrir isso faz o seu dia a dia ficar com mais significado. Porque hoje eu acordo e eu sei exatamente para que eu acordei aquele dia. Qual a importância daquele dia na minha vida. E uma segunda-feira não é mais uma segunda-feira. Esse dia de segunda-feira aqui no Osobuco não é mais apenas uma segunda-feira. É um dia para eu poder conseguir me desafiar a conseguir fazer uma palestra de 10 minutos, resumir toda uma história que é muito comprida, falar de um assunto que é extremamente complexo, que é propósito de vida, em apenas 10 minutos. E eu quero finalizar hoje exatamente fazendo essa pergunta para vocês hoje. Se hoje vocês morressem, qual foi o propósito da sua vida? O que você fez até hoje?
Qual foi o legado que você deixou para a sua família e qual foi o legado que você deixou para o mundo? Gente, eu não acredito, eu consegui 10 minutos.